Antes de nós nos reunirmos para orarmos juntos, nós refletiremos nessa porção que acabamos de ler aqui na liturgia, essa porção do Evangelho de Marcos, né? Aqui nós estamos iniciando um novo bloco de ensino que o evangelista Marcos, propositalmente, né, inspirado pelo Santo Espírito, ele quis que aqueles que lessem esse evangelho aprendessem, né, e soubessem ali um novo bloco de ensino. Nós vimos no domingo passado a oposição ao Senhor Jesus Cristo crescendo e chegando ali ao ápice do seu propósito, quando os fariseus se juntaram com um grupo que eles não tinham qualquer relação, qualquer amizade, que eram os herodianos, para então planejar a morte do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que a oposição que iniciou lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, que antes era guardada ali, que estava escondida nos corações dos fariseus, ela foi crescendo, sendo apresentada até chegar de forma a apresentar de forma muito clara qual era o propósito dessa oposição, que era matar, que era o homicídio. Como João, em sua primeira epístola, fala que todo aquele que não ama, mata, né? É homicida. E Marcos agora inicia um novo bloco de assuntos, como eu comentei. Esse novo bloco, meus irmãos, ele vai até o capítulo 6, versículo 6, que é uma preparação que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com os seus discípulos. Então, agora, o foco não é mais a oposição que o Senhor Jesus Cristo está sofrendo, mas é sim o olhar que ele está virando ali, né, que ele está dando aos seus discípulos para prepará-los para o envio que ele fará no capítulo 6, versículo 7. No capítulo 6, versículo 7, o Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, que nós vemos aqui, né, nesse início desse bloco, no capítulo 3, do versículo 13, né, ao versículo 19, quando ele separa esses 12 apóstolos. E então, lá no capítulo 6, versículo 7, ele envia esses apóstolos. Então, aqui, meus irmãos, nesse início desse bloco, o que nós estamos vendo é o Senhor Jesus Cristo preparando aqueles que serão a base para a edificação da sua igreja, para que a sua igreja continue avançando e cumprindo o propósito de Cristo, quando ele não mais estiver entre os seus apóstolos. O texto de hoje começa com um tipo de resumo do ministério do Senhor Jesus Cristo, e não é a primeira vez que isso acontece. Se os irmãos lembrarem, lá no capítulo 1, versículos 14 e 15, nós temos o primeiro resumo, quando nós encontramos o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Logo depois, em Marcos, capítulo 2, versículo 13, nós temos um segundo resumo, quando o texto nos diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Observe, meus irmãos, que nas três ocasiões, tanto nesses dois resumos que eu acabei de ler, como no terceiro, que é o texto que inicia essa nossa reflexão, nós temos aqui um comportamento muito similar. Nós temos o ministério do Senhor Jesus Cristo para pregar, para ensinar o evangelho às pessoas. Depois nós temos ele chamando soberanamente discípulos específicos. Lá no primeiro texto, ele chama a Pedro, a seu irmão André, a Tiago e a João. E no segundo texto, ele chama a Levi ou a Mateus, né? Então, ele também chama a discípulos específicos. E em seguida, nós vemos a sua fama crescendo. Então, o que nós encontramos aqui é um padrão dos resumos que Marcos vai apresentando ao longo do Evangelho. Nesse terceiro relato, nesse terceiro resumo, que nós vamos ler agora a partir do versículo 7, nós encontramos esse mesmo padrão. Observe, capítulo 3, versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Aqui o mar é o mesmo mar da Galileia que ele foi nas duas primeiras vezes. Mas observe, meus irmãos, que na primeira vez que o Senhor Jesus Cristo foi, ele estava sozinho. Lá no versículo 16. Ele foi sozinho, e então ele chamou Pedro, André, Tiago e João,
eles foram para a sinagoga. Lá na sinagoga, o Senhor Jesus Cristo ensinou com grande autoridade, e a mesma autoridade que ele ensinou, ele expulsou ali o demônio de uma pessoa que estava endemoniada, né? Ele curou um endemoniado, e todos ali ficaram alarmados com aquela situação. E lá no versículo 28, do capítulo 1 ainda, o texto nos diz que depois disso, a fama de Jesus correu célere por toda a vizinhança da Galileia. E mais ainda, quando o Senhor Jesus Cristo em seguida cura um leproso, a sua fama ela cresceu de forma tão grande que ele sequer conseguia entrar publicamente nas cidades para ensinar. Ele teve que se recolher aos locais ermos, né, e não podia ali estar ensinando as pessoas nas cidades. No segundo relato, lá em Marcos 2, versículo 13, o Senhor Jesus sai novamente para o mar, e aqui já é destacada a sua fama, porque a multidão, muitas pessoas o acompanham ali, nesse caminho pelo mar, e mais uma vez ele chama um discípulo específico. Na primeira ele chamou Pedro, André, Tiago e João. Agora, no segundo relato, ele chama a Levi, né, ou Mateus, o publicano. E a multidão ali o seguia, continuava seguindo. Agora, meus irmãos, nesse texto aqui que nós vemos, a partir do versículo 8, continuando o texto, nós vemos que não somente da Galileia as multidões o estão seguindo. Vamos acompanhar aí a partir do versículo 8, né? Finalzinho do versículo 7 até o versículo 8. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Qual é a ideia de Marcos aqui, meus irmãos? Marcos está nos mostrando, por meio dessa evolução dos resumos que ele faz, que a fama do Senhor Jesus Cristo, a capacidade que ele teve de chamar a atenção das multidões, ela cresceu de uma forma que não mais somente os da Galileia o seguiam e o buscavam, mas aqui pessoas de todas as regiões de Israel, tanto da região mais sul de Israel, lá da Judeia, lá onde ficava a cidade de Jerusalém, e bem no extremo da Judeia, que é essa Idumeia. A Idumeia é a região bem do extremo do sul de Israel. Região essa que, inclusive, tinha muitos gentios. Muito mais que a Galileia. Então, qual é o ponto aqui de Marcos? Marcos está deixando claro que a fama de Jesus cresceu de uma forma que de todas as regiões de Israel, inclusive das regiões, das proximidades ali de gentios, estavam buscando ao Senhor Jesus Cristo. Estavam no meio dessa multidão, né, de muitas pessoas que estavam ali buscando ao Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro quando ele cita Idumeia e Tiro e Sidom, que eram cidades gentias, né, que estavam ali dos arredores de onde vinham mais seguidores. E a pergunta, meus irmãos, quando nós percebemos isso, nós não podemos deixar de nos perguntar isso. É por que tão grande multidão vinha em busca do Senhor Jesus Cristo? Por que tantos vinham? E por que essa pergunta é importante? Porque a partir desse bloco, meus irmãos, até a metade do Evangelho, capítulo 8, mais ou menos metade do capítulo 8, Marcos também estará nos ensinando a diferenciar os grupos de pessoas que buscavam o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que eram, eu já comentei sobre isso, né? 3 grupos específicos. Aqueles que eram a multidão. E por que a multidão o procurava? Marcos fala logo em seguida aqui, né? Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. No final do versículo 8. Então, Marcos está, a partir daqui, distinguindo a multidão, diferenciando a multidão dos discípulos e dos opositores do Senhor Jesus Cristo. Por que ele está fazendo isso? Porque Marcos ele está aqui confrontando os leitores, né, aquelas pessoas lá em Roma, lembram que para quem ele está enviando esse evangelho, a observarem esses 3 grupos e então perceberem em qual desses 3 grupos eles estão inseridos. E essa é uma pergunta que nós aqui podemos e devemos fazer também. Quando nós olhamos para as características desses grupos, e já foram dadas muitas características, tanto da multidão
como dos opositores, como dos discípulos. Ainda serão dadas mais características, principalmente dos discípulos, para que você possa ver como um discípulo se comporta, como é seguir ao Senhor Jesus Cristo. Lembram que esse é o subtema da nossa série, né? A nossa série, o tema principal é acerca da pergunta de quem é Jesus, e o subtema é como seguir, como trilhar o caminho do discipulado. Então, Marcos aqui está nos dando esse caminho, como se comportavam os seguidores do Senhor Jesus Cristo, como se comportava a multidão que se aglomerava ali, né? A palavra que eu não imaginava que eu fosse utilizar com forma assim, em outro contexto do que nós vemos hoje, né? Mas a multidão se aglomerava ali em busca do Senhor Jesus Cristo, e como também se comportavam aqueles que, mesmo odiando ao Senhor Jesus Cristo, mesmo querendo matá-lo, estavam ali o tempo todo próximo deles. O ponto de Marcos aqui, meus irmãos, é muito interessante. Ele está dizendo assim para os leitores e para nós: observem que muitas pessoas estavam próximas de Cristo e buscando a Cristo. Muitos. Mas o que vai definir quem era cada uma dessas pessoas eram as intenções ao buscar o Senhor Jesus Cristo. O que é que elas queriam de Cristo? Lembra daquela pergunta redundante que eu fiz em uma outra mensagem, né? O que você busca quando você busca Cristo? É mais ou menos isso. O que essas pessoas estavam querendo de Cristo? A multidão aqui, mais uma vez, mostra que queria os milagres, que queria as curas, as maravilhas que eram feitas ali por Cristo. É isso que Marcos está nos conduzindo a olhar, meus irmãos. E nós não podemos deixar de nos perguntar: em que grupo nós estamos? Quem nós somos aqui? Discípulos? Multidão? Ou inimigos? Opositores de Cristo? Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é maravilhoso, porque ele não coloca os discípulos como aqueles que não erram. Ele não coloca os discípulos como aqueles que são tardios em aprender. Ele não coloca os discípulos como aqueles que jamais estão errados. Não. Ele coloca discípulos como aqueles que estão ali o tempo todo querendo Jesus Cristo, querendo mais dele, querendo a pessoa dele, saber quem ele é. Isso é maravilhoso demais. Isso nos conforta. Os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, em muito se comportaram como nós muitas vezes nos comportamos. Com menos luz eles tinham, é verdade. Mas nós precisamos atentar para isso. Continuando, meus irmãos, no versículo 8, a multidão o seguia, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele, né? Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusesse à publicidade. É interessante aqui, meus irmãos, que os espíritos imundos, quando viam ao Senhor Jesus Cristo, eles se prostravam, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Esse prostrar aqui, meus irmãos, é a ideia mesmo daquele que sabe que é menor em relação a quem ele está se prostrando. E é uma ironia muito grande, porque ali o Senhor Jesus Cristo está diante do seu povo, né? do povo judeu, o povo escolhido. E o seu povo, em sua grande maioria, não se prostrava diante dele, enquanto que os espíritos imundos se prostravam. É claro, né, é óbvio, que esses espíritos eles estavam ali se prostrando tanto por estar tremendo diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo, mas também para tentar enganar aquelas multidões, para tentar influenciar aquelas pessoas a reconhecerem a Cristo de uma forma errada. Eu até comentei com os irmãos já sobre isso, né, sobre esse mistério messiânico que o Evangelho de Marcos aborda, quando o Senhor Jesus Cristo não quer ser reconhecido ainda pelas multidões, de forma nenhuma, pelo motivo errado, como um curandeiro, como aquele que veio trazer a espada para dominar a Roma e estabelecer o reino ali naquele momento em Israel. Ele não quer que o povo pense que ele é esse tipo de Messias.
Então, o Senhor Jesus Cristo está o tempo todo apontando para a cruz, mostrando que somente na cruz ele vai poder ser reconhecido como quem ele é. O rei com toda a autoridade, o Filho de Deus, o Messias escolhido sim, mas também o servo sofredor que viria para entregar sua vida por muitos. É na fraqueza que Deus vence o mundo ali em Marcos, como ele é retratado em Marcos. É na fraqueza do homem que Jesus Cristo vence o poder do diabo e ele amarra o diabo, como no próximo texto, nós repetiremos no domingo, nós veremos. É por isso que o Senhor ordena severamente aos demônios ali, aos espíritos imundos, que não falem sobre ele. Esse severamente aqui, meus irmãos, é a mesma palavra que o Senhor utiliza quando ele acalma a tempestade. Aqui mostra a autoridade do Senhor Jesus Cristo de calar ali os espíritos imundos. Já a multidão, meus irmãos, ela era tão grande e ela era tão superficial em seu propósito que o Senhor Jesus Cristo pede que os seus discípulos deixem ali sempre um barco à disposição. Por que esse barco? Porque, como o Senhor Jesus Cristo fala aqui, as multidões poderiam comprimir a ele. Esse comprimir dá uma ideia de lançar um peso sobre outro, como se o Senhor Jesus Cristo pudesse ser esmagado pelas multidões mesmo. Então aquelas fotos que às vezes nós vemos do Senhor Jesus Cristo no meio das pessoas, onde está todo mundo ali muito calmo, né, muito tranquilo, né, uma foto bem relaxante, na verdade aquilo ali deve ser substituído por a visão que nós temos às vezes de um grande astro desse mundo, aí, um ídolo desse mundo que chega em algum lugar e as pessoas se amontoam e querem pegar nele, querem de alguma forma tirar uma foto, enfim, só faltam, se não forem os seguranças tendo cuidado com ele ali, ele vai ser esmagado pela multidão, né? A ideia é a mesma que eram tantas pessoas e as pessoas estavam tão alvoroçadas, querendo cura, querendo que o Senhor Jesus Cristo fizesse milagres para eles ali, que eles poderiam, inclusive, esmagar o Senhor Jesus Cristo ali. Mas não é só por isso que ele pede esse barco. Ele pede esse barco para que ele possa fazer aquilo para o qual ele veio. Se os irmãos notarem, à medida que vão lendo Marcos, quando a multidão começa a cercar o Senhor, ele vai para o barco e começa a ensinar do barco, para que ele possa oferecer o que eles precisam, que não é somente cura, que não é somente os milagres, mas o evangelho do reino que o Senhor Jesus Cristo trouxe. Então, um dos objetivos e o principal desse barco aqui é para que ele possa ensinar, né? E é aqui, meus irmãos, então, que nós chegamos à forma, né, de forma propriamente dita, ao início da preparação dos discípulos, né, para que eles depois sejam enviados. E essa preparação inicia com o chamado dos 12 apóstolos, né? Vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O versículo 13, meus irmãos, aqui, nos diz que o Senhor subiu ao monte, e aqui é um símbolo da presença e da revelação de Deus, como acontecia lá no Antigo Testamento, quando Moisés, por exemplo, subia ao monte, subia à montanha, né? Por exemplo, quando foi receber ali a lei do Senhor. Então, esse aqui é um sinal da presença e da revelação de Deus. E é interessante como o texto aqui nos diz, esse versículo 13, que o Senhor chamou os que ele quis. Se nós formos analisar, se pudéssemos estudar essa palavra de uma outra vertente, outra forma, né, como os comentaristas fazem, e eu vi isso em um comentário, essa palavra dá a ideia de que o Senhor Jesus Cristo chamou aqueles que ele desejou, aqueles que ele amou. É muito interessante perceber isso. O Senhor, ele chamou soberanamente quem ele quis, e estes vieram para junto dele. É como no relato
no primeiro relato, lá em Marcos 1,16, né, onde depois daquilo ali o Senhor Jesus chama os pescadores. Ele chama, eles se levantam, deixam tudo e o seguem. Quando o Senhor Jesus chama Mateus, ele se levanta, deixa tudo e o segue. Não é pelas coisas que Jesus fazia que aqueles discípulos estavam com o Senhor. Não é pelo que ele poderia oferecer, mas é pela autoridade dele que eles foram chamados e então o seguem, né? Então deixam tudo e o seguem, como o texto no versículo 3 nos diz aqui, e vão para junto dele. É pela autoridade do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse trecho, nos versículos 14 e 15, para que o Senhor chamou esses discípulos, ou esses apóstolos, como agora são chamados, e nos versículos de 16 a 19, nós vemos quem ele chamou, para que ele os chamou e quem ele chamou. Para que o Senhor Jesus Cristo chamou esses homens? O texto é muito claro. Para estarem com ele e para os enviar. Versículos 14 e 15. Então designou, e esse designar a ideia de nomear, um ato solene de nomeação, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Meus irmãos, é muito importante nós percebermos a ordem aqui do que é escrito. O Senhor Jesus os chamou para que eles estivessem com ele, com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não os chamou para que eles ocupassem um cargo ou uma parte em uma instituição que ia ser fundada. O Senhor Jesus Cristo os chamou para Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos para si, para terem comunhão com Ele, para entrarem em um relacionamento com Ele, para que então pudessem, à medida que caminhassem com o Senhor Jesus Cristo, terem o seu caráter moldado ao caráter de Cristo. Obviamente, meus irmãos, esses homens, eles teriam parte na missão do Senhor Jesus Cristo. Eles fariam parte dessa missão, obviamente. Mas, antes de serem enviados, esses homens precisavam ser preparados. E é o que Marcos relata nos próximos capítulos. Mas esses homens, meus irmãos, não seriam preparados com habilidades ou com técnicas que o Senhor Jesus Cristo passaria para eles. Esses homens não seriam preparados por meio de técnicas diferenciadas para a eficiência deles, para que eles pudessem aumentar o ministério, para que eles pudessem, então, crescer, né, e florescer naquele local. Não, meus irmãos. Essa preparação consistia em estar com o Senhor Jesus Cristo, em ser moldado, em ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo, em ser como Ele é, em caminhar com Ele e, caminhando com Ele, perceber, entender, aprender quem é Jesus e então imitá-lo. Essa era a preparação que eles seriam submetidos ali pelo Senhor Jesus Cristo. Essa preparação, meus irmãos, essa formação do caráter do discípulo, o discípulo que é recriado pelo Senhor Jesus Cristo, que é regenerado pelo poder do Espírito Santo, somente por meio dessa formação, dessa mudança de caráter, dessa moldagem do caráter dos discípulos, é que eles sim poderiam ser enviados. É que eles sim poderiam cumprir com a missão deles. Era que eles sim poderiam, então, com qualidade, desempenhar o serviço que eles precisariam desempenhar. Mas para que eles pudessem desempenhar esse serviço com qualidade, antes eles precisavam ter o seu caráter moldado ao caráter de Cristo. O que vai determinar, meus irmãos, se eles farão bem aquilo que eles foram chamados para fazer, não é o que eles podem fazer ou o que eles aprenderão a fazer, mas é quem eles são. É isso que vai determinar se a sua missão, se a missão deles seria bem sucedida.
quem eles são. É se o caráter de Cristo está sendo moldado neles. Somente assim, sendo moldados progressivamente a Cristo, eles poderiam então ser enviados. Meus irmãos, aqui automaticamente nós temos que aplicar isso para nós. Olhando para esses discípulos que foram chamados para o Senhor e depois para serem enviados, sabendo que antes de serem enviados, eles precisavam estar com o Senhor, caminhar com Ele, aprender quem Ele é. Nós precisamos aplicar isso a nós. Eu já comentei uma vez isso com os irmãos, mas eu vou reforçar agora. Nós não podemos achar, meus irmãos, que aquilo que nós faremos para o reino, aquilo que nós fazemos como um serviço ao Senhor, ele depende inicialmente das nossas habilidades, do nosso conhecimento, daquilo que nós aprendemos a fazer por aí, das ferramentas que nós temos, de forma nenhuma. O nosso serviço ao Senhor, aquilo que nós fazemos, e fazemos porque fomos chamados a fazer, depende da nossa comunhão com o Senhor. Depende do nosso relacionamento com Ele. Por isso que muito antes de você querer adquirir uma habilidade específica, você tem que buscar comunhão com o Senhor. Buscar relacionamento com o Senhor. Vou dar um exemplo muito simples. Tem muitos irmãos aqui que estão se preparando, por exemplo, para tocar um instrumento, né? Ou então se preparando, fazendo estudos em casa, lendo livros. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas não esqueçam, antes de qualquer habilidade, antes de qualquer ferramenta que vocês vão adquirir, antes de qualquer talento que vocês possam expressar, a comunhão com o Senhor vai ser a base primordial para que vocês possam executar o chamado de vocês. Não existe serviço, não existe chamado ou missão em execução sem comunhão com o Senhor, sem relacionamento com o Senhor. Além do Senhor Jesus Cristo chamá-los para si mesmo, Ele os chamou para enviá-los. O texto nos diz que eles foram chamados também para serem enviados. E esse enviar aqui é enviar para pregar e para exercer, versículo 15, né, a autoridade de expelir demônios. Tais homens, meus irmãos, ali seriam testemunhas da verdade, seriam os arautos da verdade. Eles iriam proclamar o mesmo evangelho que o Senhor Jesus Cristo iniciou a proclamar lá no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo e que arrependei-vos e crede no evangelho. Esses homens seguiriam os passos do Senhor Jesus Cristo também nessa proclamação. E além disso, eles deveriam exercer a autoridade de Cristo que foi outorgada a eles. Observem. O texto nos diz assim, os designou para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. A autoridade não era deles. Eles iriam exercer a autoridade de Cristo. E para isso eles foram chamados. Dessa forma, meus irmãos, eles deveriam estar com Jesus e não somente estar com Jesus, mas falar a mesma mensagem de Jesus. E não somente falar essa mensagem, mas agir como o Senhor Jesus Cristo estava agindo. Exercendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aqui, você pode pensar assim, não, mas eu como discípulo, hoje, dificilmente eu vou me deparar com um endemoniado aí para eu expulsá-lo, né? Para eu exercer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, as balelas que acontecem por aí, né? Mas dificilmente nós vamos nos encontrar numa situação dessa. Mas aqui, meus irmãos, os discípulos estão sendo chamados para exercer a autoridade do Senhor em oposição ao mal, em oposição ao reino das trevas que será aniquilado pelo reino de Deus que está sendo ali implementado. Então, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo está compartilhando com os seus discípulos é a autoridade para se opor. Lembram que eu falei no domingo que não existe na nossa vida uma vida com neutralidade, sem oposição? E é isso, meus irmãos.
A autoridade do Senhor Jesus Cristo está sendo ali outorgada, né? Está sendo dada aos discípulos para que eles possam se opor ao reino das trevas, que com certeza iria se opor a eles. Então nós, os crentes, os discípulos de Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, nós recebemos sim a autoridade do Senhor para combater esse reino das trevas. Como muitos combatem, sem nenhum tipo de atenção sendo chamada para eles, combatendo a esse reino das trevas por meio da autoridade do Senhor, por meio da santificação, por meio da obediência ao Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo está chamando aqui os discípulos é para viver uma oposição a esse reino de trevas, não somente com palavras, mas com ações. Ações que são sustentadas pela autoridade de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é discipulado. É seguir a Cristo. Não somente os apóstolos, e quando eu falo isso aqui, meus irmãos, é o geral, é o ser chamado para Cristo e ser enviado. Não somente os apóstolos, mas todo discípulo do Senhor Jesus Cristo precisa entender que discipulado, que seguir ao Senhor Jesus Cristo é muito mais do que gerar ou realizar algumas tarefas. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é um ser alguém e o ser enviado por alguém, no caso do Senhor Jesus Cristo. Ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é um relacionamento antes de ser uma tarefa. Ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo é um quem e não o que fazer, por exemplo. É muito mais um quem eu sou em Cristo do que o que eu devo fazer para Cristo. É claro que o que você vai fazer vai vir de quem você é. Nós não podemos nos esquecer disso. Discipulado é um relacionamento com Cristo para então ser enviado como uma testemunha de Cristo para este mundo, no meio desse mundo. Isso é discipulado. Mas quem o Senhor Jesus Cristo chamou? E esse é o ponto final aqui da nossa reflexão. Quem foram esses homens que o Senhor Jesus Cristo chamou? Versículo 16 a 19. Eu não vou ler, que eu já li 2 vezes essa lista de nomes aqui. Os irmãos depois veem de novo, tá? Mas observem, meus irmãos, quem o Senhor chamou. Foram grandes líderes religiosos? Foram poderosos da época? Foi a nobreza que foi chamada ali? Não, meus irmãos. Foram pescadores, um publicano, que era a raça menos benquista ali entre eles, e outros, meus irmãos, que sequer são citados depois. Observem, sempre que vocês pensam nos apóstolos, vocês devem pensar assim, automaticamente vem, se você não decorou, né, os 12 nomes, você vem à sua mente Pedro, Tiago, João, o Barquinho não, né? O Barquinho não é um discípulo não. Vem Pedro, Tiago, João, vem Mateus, porque também é muito falado, Mateus, né, e também porque escreveu o Evangelho. Depois daí, talvez você lembre de Judas, porque foi o traidor. E os outros? Os irmãos percebem como esses homens, os outros, que nós não lembramos o nome, foram homens chamados pelo Senhor Jesus Cristo, cumpriram a sua missão, seguiram ao Senhor, foram enviados a esse mundo, cumpriram seu ministério, e tudo isso no anonimato. Tudo isso sem que muita coisa fosse escrita sobre eles. Esses homens cumpriram a sua missão em total anonimato. Esses homens, junto com os outros apóstolos, foram homens comuns, meus irmãos. É por isso que o tema da nossa reflexão hoje é o chamado de homens comuns. O Senhor Jesus chamou homens comuns para um reino de glória, para um reino que o Pai trouxe ali por meio dele. Homens comuns. Homens como o irmão William, lá do Estandarte de Cristo. Eu estou dando o exemplo do irmão William, porque essa semana, nesses dias, lá com aquele problema de doença lá dos 2 filhos dele, nós oramos por eles, né, e
e ele também sempre mandava notícias lá no grupo da Sociedade Batista, e por último agora ele mandou dizendo que todo mundo recebeu alta, que estavam todos bem, ele, né, muito alegre no Senhor por conta disso. E o irmão William, meus irmãos, ele e a sua esposa fazem um trabalho fantástico no Estandarte de Cristo, um trabalho para o reino de Deus ali naquela editora, e são pessoas comuns. Talvez, quando a gente pense, né, nesses editores, pense no irmão William e na sua esposa, nós imaginamos aquelas pessoas com uma mega estrutura, com muitas pessoas trabalhando, né, porque elas fazem coisas tão boas, né, para o Senhor, muitas pessoas trabalhando, né, mas não é, meus irmãos. É ele, a esposa, a casa deles, alguns amigos que de vez em quando ajudam, e é isso. Homens comuns, dependendo de Deus para fazer aquilo que não é possível a um homem comum fazer. Homens comuns. Homens como o pastor, nosso pastor, pastor Livando. Homens que estão à frente de igrejas pequenas como a nossa. Igrejas que são cuidadas, que são ensinadas fervorosamente. Igrejas que as pessoas veem por aí o resultado e dizem assim, não, a tua igreja tem quantos funcionários lá na tua igreja? Né? Pela qualidade do serviço que é apresentado. A igreja tem quantos membros? Tem 300 membros a igreja lá? Não, meus irmãos. Homens comuns. Homens comuns. Dependendo de Deus para fazer aquilo que não é possível a um homem comum fazer. Homens comuns que sabem que daquela forma, cumprindo o seu chamado, eles estão manifestando o amor deles para com o seu Deus. Sabendo que é cumprindo a sua vocação que eles estarão amando ao Senhor Deus, manifestando esse amor por Cristo. Assim, meus irmãos, em ações às vezes que são vistas como pequenas, no anonimato, na simplicidade da vida cristã, cumprindo o nosso chamado, cumprindo o papel para o qual o Senhor nos chamou, que devemos lembrar que o primeiro papel a primeira parte desse papel, na verdade, é ser chamado para Ele, é ter comunhão com Ele, é ter relacionamento com Ele, para depois entrar em ação para Ele, dependendo dEle, na autoridade dEle. É assim, vivendo a vida cristã, a simplicidade da vida cristã, fazendo aquilo para o qual Ele nos chamou. Assim, a palavra de Deus estará sendo pregada. Assim, a autoridade de Jesus estará sendo exercida no seu povo, na sua igreja, no seu corpo. O mal estará sendo combatido por essa autoridade. E o reino de Deus estará avançando. Assim, por meio de homens comuns. Homens que se dobram diante da autoridade do Senhor. Homens que sabem que dependem do Senhor. Devemos honrar a esses homens, meus irmãos. Devemos honrar aos líderes que o Senhor nos dá. As dádivas que o Senhor dá à igreja para a sua edificação. Olhemos para esses homens e busquemos imitá-los. Mas imitá-los, meus irmãos, em seu caráter. O caráter de Cristo neles, não nas suas habilidades. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós olhamos para alguém que está à frente, tentando imitar a habilidade que ela está demonstrando ali. E não o caráter, que é o caráter de Cristo nela. E quando nós fazemos isso, nós temos dois caminhos. Ou nós estaremos comparando a habilidade dele com a nossa e achando que ele não está fazendo lá muita coisa, né? E aí julgando o trabalho. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão em igrejas para ficar medindo a pregação do pastor, para dizer que aquela pregação não está, né? É aquela mesma coisa, né? O outro caminho é você olhar para a habilidade daquele que está ali e achar que se você for fazer a mesma coisa que ele está fazendo, você vai passar só vergonha.
porque aquele faz tão bem, né? Mas habilidade nenhuma, meus irmãos, habilidade nenhuma é suficiente para servir ao Senhor, mas sim comunhão com Ele. Honremos aos líderes que o Senhor levanta, busquemos imitá-los, porque imitando a eles nós estaremos imitando a Cristo, imitando o seu caráter, que é o caráter de Cristo, buscando sermos moldados ao Senhor Jesus. Meus irmãos, uma ilustração que eu acho maravilhosa, que é da minha área de trabalho, né? Essa ideia da moldagem, da conformação. Eu estou dando, inclusive, esse semestre uma aula de conformação mecânica. Meus irmãos, conformar algo a outro é pegar aquele metal que tem que ser mais mole, claro, e dar tanta pancada nele até que ele adquira a forma daquele metal que é mais duro. E é isso que nós passamos na caminhada cristã, meus irmãos. A nossa carne ela vai precisar ser esmagada, ela vai precisar ser mortificada, com pressão, com pancada, com sofrimento, com provação, muitas vezes, até que nós possamos adquirir a forma do molde. E o molde é Cristo. Até que nós possamos ter o caráter dele. Nós um dia teremos. Um dia o Senhor nos glorificará. Um dia nós o veremos. E então seremos como ele é. Honremos os líderes que o Senhor nos deu. Imitemos o seu caráter. Fujamos, meus irmãos, de comparações pecaminosas. Não permita que a sua carne caia nessa armadilha do ego, de comparar habilidades. Compare sim o caráter, veja o caráter de Cristo. E aí imite. Habilidades não. Busque cada dia mais estar próximo do caráter de Cristo, ser moldado mais a Ele. Assim, meus irmãos, nós cumpriremos o chamado que nós recebemos. Assim, nós poderemos ser enviados e servi-lo para o avanço do reino. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos aqui, humildemente, que o Senhor nos molde um pouco mais a Cristo por meio da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, fere os nossos corações, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos caminhar nesse mundo de trevas, guiados por Tua luz, pelo Teu Santo Espírito, pelos homens que o Senhor tem levantado, homens comuns, mas que amam ao Senhor. E porque amam ao Senhor, amam a sua noiva, se entregam por sua noiva. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.